Olá, meus amigos. Hoje nós temos a alegria de, juntamente com a nossa igreja, celebrar a festa de São Judas Tadeu e São Simão. São Judas Tadeu e São Simão. Aqui nesse livreto das edições CNBB, há uma pequena biografia destes dois apóstolos, e celebrar os apóstolos é celebrar os santos também, e celebramos os santos, bem como os apóstolos, para lembrar de Jesus. A vida do santo, a vida do apóstolo, deve nos remeter necessariamente à pessoa de Jesus. A pregação dos apóstolos deve nos levar à pregação de Jesus. Chegou a nós a pregação de Jesus, o Evangelho de Jesus, por meio da pregação apostólica. Não é à toa que a nossa igreja se chama Igreja Apostólica, a igreja que é enviada, já que a palavra apóstolo significa aquele que é enviado para uma missão. Entre os 12 apóstolos, nós encontramos estes dois: Simão, chamado de Zelote, que certamente ganhou esse nome por pertencer àquele grupo de revolucionários judeus que queriam a libertação armada de Israel e lutavam contra Roma. E Simão é chamado de Zelote, Simão Zelote, em Lucas 6, versículo 15, e nos Atos Apóstolos, nos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. E Judas Tadeu, e não confundir com Judas Iscariotes, que é aquele que traiu Jesus, que entregou Jesus por 30 moedas. Judas é também chamado de Tadeu. Veja Mateus capítulo 10, versículo 4 e Marcos capítulo 3, versículo 18. O Evangelho de Lucas o chama de Judas, filho de Tiago, ou Judas de Tiago. Lucas 6, 16 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. O Novo Testamento também conserva uma carta, a carta de Judas, atribuída a Judas Tadeu ou Judas, filho de Tiago. É a mesma pessoa. O evangelho que a igreja proclama neste dia, nesta festa de São Simão e São Judas Tadeu, é Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19, que diz assim: Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, ou Zelota, Judas, filho de Tiago, conforme os outros sinóticos, Marcos e Mateus, Judas Tadeu, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, meu irmão e minha irmã, discípulo é o aprendiz. Apóstolo, aquele que tem uma missão. Entre aquela multidão de discípulos, de aprendizes, de pessoas que
estavam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que rodeavam a Jesus, e muitos deles queriam tocar em Jesus para ser curado, porque percebiam que dele saía uma força poderosa, uma energia poderosa. Muitos que estavam possuídos pelo demônio, por espíritos impuros, por espíritos maus, também eram curados, eram libertados por Jesus. E entre essa multidão toda de discípulos, Jesus chamou 12, Jesus escolheu dentre eles 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Entre os discípulos, escolheu 12 e deu o nome de apóstolos, aqueles que ele enviaria com uma missão, a missão de serem continuadores da pregação do seu evangelho, da sua palavra, da palavra que ele trouxe de Deus, o evangelho que ele trouxe de Deus, a novidade de Deus, a novidade da salvação. Hoje, nesta festa se destacam São Simão, claro, e São Judas Tadeu, que é alvo ou objeto de tanta devoção por tanta gente, considerado como santo das causas impossíveis. Devemos rezar a São Judas, pedindo a ele graças, mas que a graça venha de Deus. Melhor dizendo, pedir a ele que peça a Deus por nós, que peça a Jesus por nós. Nós não rezamos ao santo para que ele faça milagre. Santo não faz milagre. Se faz milagre é o próprio Deus. E o grande milagre é a vida. E o grande milagre que nós precisamos hoje é o milagre da comunhão, da fraternidade, da partilha, da caridade, da amizade verdadeira, de um espírito comunitário. Peçamos essa graça a Deus por intercessão de São Judas Tadeu. Peçamos a Deus essa graça de viver plenamente na amizade com Ele, com Deus, e na amizade com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos. A cor litúrgica de hoje é a cor vermelha, que lembra exatamente o martírio. Foram pessoas, São Simão e São Judas Tadeu, que deram a vida por Jesus, derramaram seu sangue como mártires, imitando o Marte por excelência, que é o próprio Jesus, que deu o seu sangue, derramou o seu sangue na cruz para a nossa salvação. O santo apóstolo, como os outros santos todos, são nossos modelos, modelos de santidade, modelos de proximidade a Jesus, modelos de pessoas que encarnaram concretamente na sua vida a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus. São também nossos intercessores, nossos advogados. Podemos pedir a Deus, por meio deles, graças e graças. E Deus, sendo da vontade dele, é claro, ele nos concederá. Neste instante, peço a Deus a bênção para todos vocês, para nós todos, devotos de São Judas Tadeu, bem como também devotos de São Simão, a bênção. Que Deus abençoe o mundo inteiro, que Deus abençoe cada um de nós e nos conceda a sua paz, e nos conceda viver na verdadeira amizade, e nos conceda também a graça de viver como os apóstolos, vivendo hoje o nosso apostolado. Nós também somos chamados ao apostolado, discípulos apóstolos, aprender de Jesus e proclamar, anunciar a palavra de Jesus como verdadeiras testemunhas, como verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus, Deus Salvador. Que Deus, nosso Pai, que Deus, Filho Salvador, que Deus Espírito Santo, pela intercessão dos santos mártires, São Simão e São Judas Tadeu, abençoe a cada um de vós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.